Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar uma aula aqui sobre reações químicas. Então a gente vai entender nessa aula o que é uma reação química, como que uma reação química acontece, como que a gente classifica uma reação, como que eu sei o que é cada coisa na minha reação química. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito. Quem deu o conceito de reação química para nós? Quem foi a primeira pessoa a falar o conceito de reação química foi um pesquisador, o nome dele é Dalton. Ele foi responsável por criar um modelo atômico também. O primeiro modelo atômico reconhecido pela comunidade científica era o modelo atômico de Dalton. E em um dos postulados dele, de toda a teoria que ele fez, ele fala o conceito de reação química. Então, o conceito de reação química é: uma reação química representa um rearranjo atômico. O que é rearranjar? É arranjar diferente, tá? Então, uma reação nada mais é do que um rearranjo atômico com finalidade de formar novas substâncias. Então, o que a gente tem? Duas substâncias ou uma substância, ela vai ser colocada ali para reagir. E os elementos que formam essas substâncias, eles vão se rearranjar, eles vão se ligar de maneira diferente para poder dar origem a novas substâncias, para poder dar origem a substâncias que sejam diferentes do que a gente já está acostumado. Então, eu coloquei aqui de exemplo essa reação aqui, ó. A primeira coisa que a gente tem que lembrar: reagente é quem está antes da seta. Então, esse aqui é o meu reagente. O produto vai ser quem foi formado depois que a reação aconteceu. Então, é quem está depois da seta. Esse aqui é o meu produto. Ok? Então, eu tenho reagente de um lado antes da seta, produto do outro lado depois da setinha. Então, o que eu tenho que observar? Aqui no reagente eu tinha HCl, ácido clorídrico. Então, eu tinha hidrogênio ligado com cloro nessa molécula aqui, mais hidróxido de sódio, que é o NaOH. Então, eu tinha o sódio ligado à hidroxila. O que esse reagente vai fazer? Ele vai se rearranjar. Então, os elementos eles vão se religar para dar origem a novas substâncias, que é o meu produto. Então, o Na, que estava ligado com o OH, ele vai soltar do OH, vai romper a ligação com o OH e se ligou com o cloro para dar origem ao NaCl. O OH que estava aqui se liga com o hidrogênio do HCl para poder dar origem à água, ó. H2O, dá origem à água. Então, o que eu posso afirmar? Primeiro, houve um rearranjo atômico? Houve. Os átomos aqui, olha, dos elementos, eles se rearranjaram. Cada um estava ligado com um elemento e aí eles mudaram essas ligações, O cloro que estava ligado com o hidrogênio passou a se ligar com o sódio. O hidrogênio que estava ligado no cloro passou a se ligar com o OH. E aí eu tive a formação de novas substâncias que estão aqui no meu produto, NaCl mais água. Então, quando isso acontece, eu falo que ocorreu uma reação química, tá? Toda reação química, gente, pode ser escrita em forma de equação, que é o que a gente acabou de fazer aqui em cima, ó. Isso aqui é uma equação química ou uma reação química, ok? A gente sempre vai ter o reagente antes da setinha e o produto depois da setinha. Por que o produto vem depois da setinha? Porque o produto vai ser formado. Inicialmente, na nossa reação, a gente só tem o reagente. Os elementos que fazem parte do reagente é que vão se rearranjar, ou seja, vão se ligar de maneira diferente para poder dar origem às novas substâncias que estão aqui no produto, tá? Então, olha só, o que a gente tem? Coloquei aqui o exemplo de uma reação química para a gente recapitular alguns conceitos. Então, ó, eu tenho N2 mais 3H2 no reagente, formando amônia, NH3, 2NH3. Vamos identificar esses números, ó. Esse númerozão que fica aqui na frente, ele representa o nosso coeficiente estequiométrico, ok? O que é o coeficiente estequiométrico, gente? Ele representa a quantidade de moléculas. Então, esse coeficiente estequiométrico que está aqui na frente, ó, na frente do N2 tem o 1, não aparece, mas é 1, tá? Pode escrever ou não. Esse coeficiente estequiométrico indica a quantidade de moléculas. Então, por exemplo,
3H2. Quer dizer que eu tenho 3 moléculas de H ligada com H, ó. H ligado com H, H ligado com H. 3H2. 2NH3, quer dizer que eu tenho 2 moléculas de nitrogênio ligado com o hidrogênio. Então, ó, NH3, 1, 2, 3, uma molécula. NH3, 1, 2, 3, 2 moléculas. Então, ó, o coeficiente estequiométrico indica exatamente essa quantidade de moléculas que eu tenho. Já esse númerozinho pequenininho que está aqui embaixo, ó, ele é o índice. O índice representa a quantidade de átomos que eu tenho daquele elemento na molécula. Então, por exemplo, ó, N2. O que esse 2 aqui está dizendo? Que eu tenho 2 nitrogênios na minha molécula. Então, eu tenho uma molécula formada por 2 nitrogênios, ó, nitrogênio e nitrogênio, N2, ok? Então, não confundam o índice com o coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico, ele indica a quantidade de moléculas e o índice vai indicar a quantidade de átomos. Além disso, o que a gente tem? O coeficiente estequiométrico, ele também indica a proporção da reação. Então, eu tenho aqui, ó, 1N2 mais 3H2 produzindo 2NH3. Então, a proporção da minha reação é de 1 para 3 para 2. O que isso quer dizer? Que para cada 1N2 eu preciso de 3H2 e que a cada 1N2 eu formo 2NH3. Esse coeficiente estequiométrico, além dele indicar a quantidade de molécula, além dele indicar a proporção da reação, é ele que vai ser utilizado na hora que a gente quiser fazer o balanceamento de uma equação. Toda vez que a gente faz o balanceamento, a gente acerta esses coeficientes que estão aqui na frente, ó. Então, são esses coeficientes que a gente vai acertar na hora de fazer o balanceamento. Então, eu tenho aqui a minha equação, beleza. Vou fazer o meu balanceamento agora. Então, a gente muda o coeficiente, tá? Quando a gente faz balanceamento. O índice, que é esse númerozinho aqui, ó, ele jamais vai ser alterado, tá? Em hipótese alguma. A gente só consegue mexer no coeficiente, que é esse numerozão que fica aqui na frente, indicando a proporção da reação, ok? Pessoal, então olha só. O objetivo da aula era falar um pouquinho sobre reações químicas. Então, a gente viu o conceito, vimos a proporção que a reação acontece, tá? Vimos a diferença de coeficiente estequiométrico para índice, ok? É muito importante que essa diferença esteja bem clara na nossa cabeça, para ninguém se confundir. Então, quando a gente fala de coeficiente estequiométrico, a gente está falando de quantidade de moléculas, que é esse numerozão que fica aqui na frente. Quando a gente fala de índice, a gente está falando de quantidade de átomos do elemento na molécula. Esse numerozinho pequenininho aqui não pode ser alterado, jamais, em tempo algum, ok? Depois que você montou sua molécula, você não mexe no índice mais. O coeficiente estequiométrico a gente consegue alterar para fazer o balanceamento. Agora, o índice a gente não consegue mexer mais não, ok? Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima aula. Valeu!